A paisagem única da Capadócia tornou-se uma das principais atrações da Turquia. A Capadócia é uma singularidade geológica de colinas cheias de favos de mel e imponentes rochas de incrível beleza. Os picos de 3 vulcões, Erciyes, Razan e Melendiz Daglari, dominam a Capadócia. Foram suas erupções que cobriram o antigo planalto de Urgup, de cinza e lama, que apresentou a matéria-prima da região, o tufo, que é formado por cinzas vulcânicas comprimidas. A erosão tem trabalhado nessa pedra macia desde então, para formar os vales e curiosas formações rochosas de chaminés de fadas pelas quais a região é tão famosa. A topografia fantástica é igualada pela história humana aqui. As pessoas há muito utilizam a pedra macia da região, buscando abrigo subterrâneo e deixando o campo repleto de fascinante arquitetura de cavernas. Aqui muitos cristãos encontraram refúgio durante os primeiros dias do cristianismo. Alguns dos cristãos, a quem o apóstolo Pedro escreveu suas cartas, moravam na Capadócia. O apóstolo Paulo viajou amplamente por toda a região. No IV século, os cristãos que fugiam da perseguição de Roma chegaram em alguns números e estabeleceram comunidades monásticas aqui. Explorar a Capadócia é desbravar um dos centros mais importantes dos primeiros anos do cristianismo. Um santuário, um refúgio entre as rochas da perseguição romana e posteriormente muçulmana. A resposta certa, procurando pelos primeiros seguidores de Cristo na Turquia. Nos dias de hoje, o nome Capadócia está intimamente ligado à indústria de turismo para se referir à área que se estende aproximadamente de Aksaray até Kayseri, cobrindo uma área de cerca de 5.000 km² no centro da atual Turquia. Os limites da região variaram ao longo da história. A Capadócia possui uma paisagem singular, que provavelmente você nunca se deparou antes. Inclui grandes extensões de rocha vulcânica macia, o tufo vulcânico, que foi moldado pela erosão em torres, cones, vales e cavernas. As igrejas escavadas em rochas e os complexos de túneis subterrâneos das eras bizantinas e islâmicas estão espalhados por toda a área. Há complexos nessa região rochosa no centro da Turquia que vão até 5 andares embaixo da terra e datam da época romana. Existem cidades subterrâneas inteiras, incluindo igrejas e catedrais. A maioria das casas escavadas em rocha na Capadócia, que ainda não são habitadas, estão na superfície. Moradias esculpidas nas pitorescas chaminés de rocha que definem a região e fazem da área tão conhecida. Algumas dessas moradias foram até transformadas em casas de hóspedes, para aqueles que querem vivenciar o que significa morar aqui. A melhor maneira de ver tudo isso é de cima. A Capadócia é conhecida em todo o mundo como um dos melhores lugares para voar com balões de ar quente. As espetaculares paisagens surrealistas, combinadas com excelentes condições de voo, permitem que os balões flutuem suavemente sobre e entre as chaminés que parecem de conto de fadas, as casas de pombos criadas nas formações rochosas, pomares e vinhedos, através de vales impressionantes, cada um com formações rochosas, cores e características distintas, e então para flutuar sobre ravinas de um cenário deslumbrante da região.
Os passeios de balões de ar quente na Capadócia começam todos os dias ao nascer do sol. O dia está raiando e os balões estão sendo inflados, então você é convidado a subir no balão. Agora você começa a subir e subir. O voo do balão começou, você não acredita, você está voando. Somos levados para onde o vento nos leva. Com suas distintas correntes de ar, o piloto inflando o balão com ar quente navega através das diferentes correntes de ar. Há uma visão aérea maravilhosa da Capadócia. Você não pode perder a oportunidade de tirar fotos, até mesmo uma selfie. O tempo de voo é de aproximadamente 1 hora. O balão pousa em um dos muitos campos abertos na área em que voamos. É uma experiência para a vida toda. Durante o voo de balão de ar quente, um belo local chama a sua atenção. É uma perspectiva única do Parque Nacional de Goreme e os sítios rupestres da Capadócia, vistos de cima. Desde 1985, o Parque Nacional de Goreme e os sítios rupestres da Capadócia ostentam o status de Patrimônio Mundial da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura. No ponto mais alto do Parque Nacional de Goreme e os sítios rupestres da Capadócia, encontra-se uma alta-formação vulcânica conhecida como Castelo de Uxissar. Essa formação rochosa possui uma rede de cavernas criadas por seres humanos, moradias, locais de culto, estábulos e armazéns, todos cavados na pedra macia. O Castelo de Uxissar é o cume onde Capadócia se mistura com as nuvens. É a chaminé mais alta e pode ser vista de qualquer ponto da região. O Parque Nacional de Goreme e os sítios rupestres da Capadócia foram amplamente utilizados e modificados pelo homem durante séculos, sendo uma paisagem harmoniosa que combina a interação humana e o assentamento do relevo natural. Houve danos em alguns dos cones e pilares devido a terremotos, mas isso é visto como um fenômeno natural. O uso excessivo de turistas e alguns vândalos pode ser evidenciado, e algumas estruturas incompatíveis ao cenário foram introduzidas. Esta área foi habitada desde a época dos hititas, cerca de 1800 a 1200 a.C. Ainda hoje, você pode encontrar cerâmica de estilo hitita em Avanos, uma cidade perto do Patrimônio Mundial da Humanidade. Devido à sua localização central, Goreme se localiza desconfortavelmente na fronteira entre impérios rivais. Primeiro os gregos e os persas, e depois os gregos bizantinos e uma série de outros rivais. Esta localização política desfavorável significava que os habitantes precisavam de um lugar para se esconder, e eles encontraram escavando-os na própria rocha. Devido ao vale ser bem isolado e afastado, bem como a geologia que permite habitações embaixo do solo, este local serviu de lugar de refúgio durante séculos de batalhas e conflitos políticos. Ao longo do tempo, aldeias se uniram para resistir às forças invasoras e buscar refúgio nas comunidades subterrâneas, que se desenvolveram em algumas áreas em grandes cidades que se encontravam embaixo do solo. Sabe-se que há mais de 100 de assentamentos subterrâneos na região, e muitos deles não estão abertos a visitantes. Os primeiros habitantes da área da Capadócia abriram cavidades profundas nas rochas vulcânicas para escapar dos ataques dos animais selvagens e das duras condições de inverno. Ampliando essas cavidades de acordo com suas necessidades diárias, abriram novas cavidades e criaram cidades subterrâneas, conectando essas cavidades com túneis e labirintos. Mais tarde, as cidades subterrâneas se tornaram esconderijo dos primeiros cristãos que escaparam da perseguição dos soldados romanos. Elas foram ampliadas para permitir, quando necessário, a sobrevivência de uma cidade inteira e todos os tipos de acessórios e complexos necessários para a condição de habitação foram anexados. Mesmo quando não havia nenhum perigo, as pessoas que viviam acima do solo, elas se escondiam lá com medo do perigo. Por essa razão, todas as casas naquela época estavam conectadas a essas cidades subterrâneas, através de um túnel. Em todas as cidades subterrâneas, há chaminés de ventilação que chegam a atingir uma profundidade de 80 metros, chegando até as águas subterrâneas. Essas chaminés foram abertas para atender a necessidade de ventilação e água. Dentro das cidades, haviam temperaturas amenas no inverno e frescas no verão.
Há cozinhas, berços, compartimento para vinho, depósitos para cereais, salões de reunião, banheiros e todo tipo de espaço necessário. Dentro de todas essas cidades existem pedras de bloqueio que só podiam ser abertas e fechadas por dentro, protegendo contra as ameaças que poderiam vir de fora. Também conhecido como Beri Bakarali, Denkruru, a cidade subterrânea mais profunda, tem cerca de 600 portas que conectam os pátios das habitações da superfície aos seus túneis e escadarias. Dezenas de milhares de pontos de ventilação, furos projetados para fundição de cobre e portas de pedra que podiam bloquear corredores em caso de ataque demonstram a sofisticação dessas cidades. De acordo com a National Geographic, Derinkuyu possui 11 andares, descendo cerca de 85 metros, com uma área um pouco maior de 10,4 quilômetros quadrados. É grande o suficiente para ter abrigado cerca de 20 mil pessoas, junto com as suas criações de gado e alimentos. Conectado com a cidade subterrânea de Derinkuyu, através de quilômetros de túneis, Kayamakli é a cidade subterrânea mais extensa da Capadócia e está parcialmente aberta aos visitantes. A cidade subterrânea de Kayamakli tem corredores baixos, estreitos e íngremes. Embora a cidade subterrânea seja composta por 8 andares abaixo do solo, em que os espaços são organizados em torno de pontos de ventilação, apenas 4 deles estão abertos ao público hoje. Cerca de 100 túneis ligam as casas antigas, celeiros, estábulos, cozinhas e áreas de armazenamento que abrangem 8 pisos subterrâneos. Aqui, os cristãos primitivos que buscavam um santuário durante a perseguição romana e mais tarde dos invasores muçulmanos encontraram refúgio nos abrigos rochosos e começaram a conectar as formações rochosas com as aldeias subterrâneas. Quando os invasores chegavam, acreditava-se que os cristãos escorregavam pelos buracos no chão e permaneciam lá até o perigo passar. Dentro dessas camadas de estruturas, tanto acima quanto abaixo do solo, construíram igrejas, armazéns, casas e corredores. Quando o imperador Constantino emitiu o Edito de Milão em 313 d.C., que exigia a tolerância aos cristãos no Império Romano, pôs fim à perseguição romana aos cristãos. A Capadócia, que havia sido um esconderijo para os cristãos, tornou-se um importante centro para o cristianismo. Com uma grande concentração de cristãos, a Capadócia tornou-se um centro de estudo da Bíblia e foi famosa pelos teólogos do século IV que produziu Basílio, mais tarde de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissan. Na Idade Média, a importância dessa área voltou a se destacar e muitos mosteiros, igrejas e capelas foram cavados na rocha. O melhor destes ainda tem vivos afrescos bizantinos de cenas religiosas. Por exemplo, o Museu ao Ar Livre de Goreme se assemelha a um vasto complexo monástico composto por dezenas de monastérios com os seus cômodos e refeitórios arranjados lado a lado, cada um com a sua própria igreja indescritível. O museu contém as melhores igrejas escavadas na rocha, com belos afrescos, pinturas de parede, cujas cores ainda conservam toda a sua identidade original. Ele também apresenta exemplos únicos de arquitetura na rocha e técnicas de pintura e afrescos. A área que abrange o Museu do Ar Livre forma um complexo harmônico com a geografia e representa a unidade histórica. Existem 11 refeitórios dentro do museu, com mesas e bancadas de igrejas escavadas. Cada um está associado a uma igreja. A maioria das igrejas no Museu ao Ar Livre de Goreme pertence aos séculos X, XI e XII. Entre as igrejas encontram-se a Igreja de Santa Bárbara, a Igreja de Eumale, que é conhecida como a Igreja da Maçã, e a Igreja de Tocali, a Igreja Fivela, ricamente decorada e que é a mais antiga e fica bem perto dos portões do museu. Os afrescos melhores e conservados estão na igreja de Karanlik, a Igreja Escura, que foi restaurada depois de ser usada como uma casa de pombos até a década de 1950. A Capadócia, com sua beleza e história, é um lembrete da perseguição cristã. O cristianismo sofreu 300 anos de hostilidade.
Os primeiros cristãos esperavam sofrimento. Cristo morreu na cruz, portanto, seus seguidores não esperavam algo diferente do martírio, derramando seu sangue. O apóstolo Pedro escreveu as seguintes palavras de encorajamento para os cristãos que viviam na Capadócia e outras áreas que fugiram de Jerusalém devido à perseguição. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. A perseguição aos cristãos é um tema frequente no Novo Testamento. Está previsto nos Evangelhos e é um tema que se repete em Atos e nas cartas de Paulo. Parece ser parte da razão da escrita de Hebreus e 1 Pedro. No livro de Apocalipse, a perseguição é um tópico que é referido com certa frequência. De acordo com grande parte do Novo Testamento, a perseguição é uma prova de fé que revela o verdadeiro relacionamento do mundo com o movimento de Cristo. O Novo Testamento ensina o seguinte sobre a perseguição. A perseguição aos seguidores de Cristo é inevitável. Os seguidores de Cristo que experimentassem a perseguição não deveriam revidar contra os seus perseguidores. Deus irá punir os perseguidores. De acordo com Apocalipse, o verdadeiro promotor da perseguição é o diabo. Apesar dos evangelhos minimizarem o envolvimento romano na morte de Jesus, o Apocalipse afirma que Roma, simbolizada como Babilônia, é responsável por muitas mortes de seguidores de Cristo. A perseguição não começou com as autoridades romanas. Os escritos do Novo Testamento relatam sobre a intolerância dos judeus contra os cristãos, que alegavam ser o novo Israel. Nos primeiros capítulos de Atos, Estevão e Tiago, o irmão de João, o discípulo, tornaram-se vítimas da turba de Jerusalém e do rei Herodes Agripa. Na verdade, o escritor de Atos, Lucas, parece transparecer em seu relato o relacionamento pacífico dos cristãos com o governo romano, devido aos valores cristãos e o respeito deles aos líderes políticos. Porém, existe a hostilidade dos judeus contra os cristãos. Os perseguidores aos cristãos e a sua motivação mudaram em 64 d.C. Em 19 de julho deste ano, um grande incêndio envolveu grande parte de Roma. Apenas 4 das 14 áreas da cidade escaparam ilesas. A suspeita caiu imediatamente sobre o imperador Nero, que de maneira excêntrica e louca desejava limpar parte da cidade para abrir espaço para novas ruas e edifícios em sua homenagem. No entanto, Nero aparentemente conseguiu colocar a culpa em primeiro lugar nos judeus, que tinham reputação de incendiários. Depois, ele culpou os cristãos. Muitos cristãos, talvez incluindo Pedro, foram presos e torturados e, eventualmente, martirizados. Do martírio de cristãos por Nero em Roma em 64 d.C. até o ano 250, a perseguição aos cristãos era principalmente local e pontual, incluindo as perseguições de Adriano e Marco Aurélio. A correspondência entre Plínio o Jovem e o imperador romano Trajano mostra que, embora o cristianismo fosse legal, a lei não era aplicada rigorosamente. Depois do ano 250 d.C., as perseguições se tornaram universais, ocorrendo dentro de todo o Império Romano, com o objetivo de eliminar completamente os cristãos de todo o seu território. Tais perseguições incluíram as de Décio, Galo, Valeriano e a prolongada perseguição iniciada por Diocleciano em 303. A ascensão de Constantino como co-imperador em 306 e posteriormente em 323 como único imperador marcou o início de uma nova fase de tolerância e até mesmo de poder para os cristãos no mundo romano. Os rumores inflamados, talvez com base na observância da Eucaristia pelos primeiros cristãos,
acusaram os crentes do canibalismo e de incesto. Uma das principais acusações contra os cristãos no Império era que eles eram ateus, ou seja, eles não adoravam as divindades pagãs e, portanto, não participavam das atividades sociais e cívicas que envolviam homenagem a elas. A perseguição, muitas vezes, surgiu da animosidade da população e não necessariamente do governo político. Os cristãos foram falsamente acusados dos crimes mais terríveis e declarados como responsáveis de grandes calamidades, fome, pestilência e terremotos. À medida que se tornavam objetos de ódio popular e suspeita, os informantes estavam prontos, por causa do ganho, a trair o inocente. Eles foram condenados como rebeldes contra o império, como inimigos da religião e pragas para a sociedade. Grandes números foram jogados para os animais selvagens ou queimados vivos nos anfiteatros. Alguns foram crucificados. Outros eram cobertos com as peles de animais selvagens e jogados na arena para serem rasgados pelos cães. Seu castigo foi muitas vezes feito o principal entretenimento em eventos públicos. Grandes multidões reuniram-se para apreciar e celebrar a agonia dos mártires, com gargalhadas e aplausos. Muitos cristãos cederam diante a ameaça de perseguição. O número de pessoas que cederam produziu uma crise para a igreja por volta de 250 depois de Cristo. Eventualmente, a questão de se readmitir aqueles que cederam à perseguição produziu vários cismas. A igreja permitiu a fuga para escapar da perseguição e advertiu contra a precipitação em um martírio voluntário. A grande consideração pelos mártires como heróis da igreja e os privilégios que lhes foram atribuídos levaram ao culto aos santos. Sob a mais feroz perseguição, essas testemunhas de Jesus mantiveram sua fé imaculada. Embora privados de todo conforto, privados da luz do sol, fazendo a sua casa na escuridão e escondidos em cavernas e buracos, eles não reclamaram. Com palavras de fé, paciência e esperança, eles se encorajaram mutuamente a suportar privação e angústia. A perda de todo o conforto terreno não pôde forçá-los a renunciar à sua crença em Cristo. Os julgamentos e a perseguição foram apenas os primeiros passos do seu descanso e recompensa final. Os primeiros cristãos eram realmente pessoas singulares. A sua conduta irrepreensível e a fé inabalável foram uma repreensão contínua que perturbou a paz do pecador. Embora poucos em números, sem riqueza, posição ou títulos honrosos, eles eram um terror para os malfeitores, onde quer que seu caráter e doutrinas fossem conhecidos. Portanto, eles foram odiados pelos ímpios, assim como Abel foi odiado pelo seu irmão Caim. Pelo mesmo motivo que Caim matou Abel, aqueles que se fecharam à voz da obra do Espírito Santo mataram o povo de Deus. Foi pelo mesmo motivo que os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e a santidade de seu caráter era uma repreensão constante ao egoísmo e corrupção daqueles ao redor do Salvador. Desde os dias de Cristo até agora, seus fiéis discípulos incitaram o ódio e a oposição daqueles que amam e seguem os caminhos do pecado. O martírio é uma característica usual e contínua na vida da igreja nos 25% do cristianismo global que chamamos de igreja subterrânea, afirmou o Sr. David Barrett, do Instituto de Pesquisa de Evangelização Mundial. Em alguma parte do globo, mais de 10 mil cristãos foram mortos
todos os anos desde 1950, devido a confrontos com turbas de anticristãos, parentes enfurecidos, esquadrões da morte organizados pelo Estado e assim por diante. Talvez você que está assistindo este programa neste exato momento esteja enfrentando retaliação por causa do seu amor por Cristo. Talvez sua vida não tenha sido posta em perigo, mas seu trabalho, sua saúde emocional, sua família está enfrentando o assédio por sua devoção ao homem de Nazaré. Por favor, não desista. Segure firme. Jesus, em seu sermão no monte, disse: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Como os mártires, os heróis da fé que vieram antes de você, descansaram na promessa de que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, você também deve descansar nessa promessa. Os mártires não renunciaram à sua fé. Eles continuaram sob pressão e fogo, tendo seus olhos em Cristo e na pátria celestial, que Jesus está preparando para aqueles que o amam e estão aguardando a sua vinda. Jesus está tão perto. Ele está aqui agora com você e em muito breve Ele estará conosco para sempre em um novo céu e uma nova terra. Então, descanse em nossa única esperança. Pense no mundo sem o mal, onde crianças não morrerão. Mentes perversas terão um fim, e o fruto do pecado secará. Logo estaremos em casa, Deus vai nos unir outra vez, virá honrar aqueles que o amaram. Esta é a única esperança.
Deus vai nos unir outra vez. Que linda música. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela certeza que temos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Muitas vezes nós ficamos aterrorizados diante das ameaças e sofrimentos que enfrentamos por causa do nosso amor por Ti. Mas ao vermos a luta dos primeiros cristãos estes que na Capadócia encontraram lugar de refúgio, nós suplicamos que nós possamos ter essa mesma fé e esperança que eles tiveram. Conserve-nos, Senhor, até a vinda de Cristo Jesus. E, Senhor, não demore muito. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Querido amigo, querida amiga, obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e com sua família a resposta certa, procurando pelos primeiros seguidores de Cristo aqui na Turquia. Visite o nosso website. Lá você poderá nos deixar uma mensagem, seu pedido de oração e solicitar uma cópia do programa de hoje ou a série completa. Se você sentir no seu coração a vontade de apoiar esse ministério, você poderá fazer a sua doação também em nosso website. Espero vê-lo muito em breve.